Olá, nós estamos de volta com o programa Primavera Saúde, voltando com um cenário novo, com apresentação nova e a gente vai trazer cada vez mais novidades para vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto bem diferente, que é também na área aí da saúde, mas é um pouco diferente de algumas especialidades médicas que muita gente conhece. Nós vamos falar de quiropraxia. Para isso eu recebo aqui no estúdio o nosso primeiro programa de retorno, a Andréa Ramos. Seja bem-vinda, Andréa, quiropraxista, né? Para quem não conhece essa especialidade, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, principalmente agora na volta deste programa de novo, né? Imagina, seja bem-vinda. Bom, olha só, nós já temos aqui, se a gente puder mostrar aqui, é uma coluna vertebral? Isso, aham. Para a gente poder explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bom, quiropraxia, Andréa, afinal de contas, o que é, né? É bem novo aqui no país, realmente, né? Bom, primeiro conta um pouquinho da sua formação também, né? Já que, por ser novo aqui no país, também não foi aqui que você se formou nessa especialidade? Isso. De fato, a quiropraxia é relativamente nova, que ela se desenvolveu muito no Brasil nos últimos 10 a 15 anos, mais ou menos, que foi onde começamos a ter faculdades de quiropraxia no Brasil. Na época, por estar realmente começando aqui, eu já havia saído do país e acabei fazendo minha formação nos Estados Unidos, na faculdade, que na realidade é a pioneira de quiropraxia, né, que foi a primeira faculdade de quiropraxia, que se chama Palmer College. Que é a primeira faculdade, que é a família que desenvolveu a quiropraxia, que em tese descobriu a quiropraxia, né, na época de 1895, mais ou menos, e em 1897 começou essa faculdade. Eu tive o privilégio de poder fazer meus estudos lá. Em países de primeiro mundo, digamos assim, a faculdade ou os estudos de quiropraxia envolvem o doutorado, são a média de 7 a 8 anos de estudo, né, onde a gente se aprofunda muito nessa questão geral da saúde da coluna vertebral especificamente, né? Mas hoje no Brasil a gente nós temos agora, já começou uma terceira faculdade, nós temos uma no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo, temos uma em São Paulo, em Morumbi, e temos também em Brasília, agora que foi a última que abriu, né, a Faculdade de Quiropraxia. E aqui no Brasil a Faculdade de Quiropraxia é um bacharel, são 5 anos de estudo, né? Então a pessoa ela entra especificamente no estudo de quiropraxia, uma faculdade de quiropraxia mesmo, bacharel em quiropraxia. Então quer dizer, os primeiros quiropraxistas aqui do Brasil, enfim, que atuam no mundo realmente têm a formação fora do país, fora do Brasil. Isso, os primeiros quiropraxistas formados em quiropraxia, faculdade de quiropraxia, são pessoas que fizeram a formação fora, né? Que foram poucos na realidade. Na época, antes das faculdades surgirem, nós tínhamos aproximadamente uns 10 quiropraxistas realmente formados no Brasil. Imagina, num país do nosso tamanho, né? Então, realmente era pouca gente. Nós temos ainda muitas pessoas de outras áreas, especialmente fisioterapia, que fizeram alguns cursos, como tipo especialidade da fisioterapia. Na época era muito comum, porque não tinha faculdade aqui. Mas hoje não, hoje a gente já tem essa formação, nós temos uma estrutura já da profissão aqui no Brasil e felizmente nós temos conquistado bastante o público, né, porque é uma terapia, digamos assim, nova, né, e o pessoal tem se agradado muito, porque é um sistema mais conservador de tratamento também, que foge um pouco do uso de medicamento, de procedimentos invasivos, né? Embora a gente sabe que muitas vezes é necessário fazer um procedimento invasivo, tipo cirurgia, ou também o uso de medicamentos, no qual caso, se a gente julgar necessário, a gente vai encaminhar para um outro profissional, como um ortopedista, um neurologista. Às vezes acontece de nós indicarmos para uma fisioterapeuta também, onde é necessário fazer um trabalho de reabilitação. Então, a quiropraxia, de maneira alguma, está aqui para substituir outras profissões. Nós estamos aqui para trabalhar junto com outros profissionais, né? Mas temos tido bastante sucesso, as pessoas têm gostado bastante. O que é a quiropraxia? Que patologias, por exemplo, que ela trata? Isso. Bom, a quiropraxia, na realidade, a gente fala muito, as pessoas falam muito de ossos, se fala muito popularmente estralar ossos e etc, e já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, na realidade, nós trabalhamos com a questão músculo-esquelética, ou seja, a gente trabalha com os movimentos, com a mobilidade da coluna. Por quê? Porque através da coluna sai praticamente todo o nosso sistema nervoso, os nervos que passam por ali é o que controla o nosso corpo, né? São os nervos que descem para os membros, para os braços, para os membros superiores, membros inferiores, para os nossos órgãos, enfim. Nosso corpo, tudo que a gente faz, todo o nosso funcionamento, ele depende da ação dos nervos, né? Do sinal que o nervo manda. Então, se houver qualquer interferência sobre esses nervos, aí a quiropraxia entra porque a gente trabalha com a estrutura óssea.
qualquer desalinhamento na coluna, qualquer desalinhamento da estrutura óssea na coluna vai interferir com o nervo. Então, a quiropraxia trabalha justamente nesse sentido, de restaurar a mobilidade da coluna, de tirar o desalinhamento da coluna, né? Tecnicamente falando, na quiropraxia, esse desalinhamento a gente chama de subluxação vertebral, né? A vértebra ela não fica completamente desalinhada, completamente deslocada, digamos assim, senão a pessoa teria que ir no hospital, né? E não na gente. Mas ela fica fora da posição normal dela e ela perde a mobilidade dela. Então, o paciente, a pessoa consegue se movimentar, mas a vértebra não acompanha o movimento. E aí entra a quiropraxia. A gente tem várias técnicas para restaurar essa mobilidade da coluna. E nesse caso, como é que funciona o diagnóstico? A pessoa tem uma queixa da coluna, ela procura o quiropraxista e aí vocês percebem como é que funciona o exame, a avaliação? Via de regra, até pela profissão ser nova no Brasil, a maioria vem no consultório já com alguma queixa, né, com algum sintoma, dos quais os mais comuns que a gente escuta praticamente todos os dias, né? Famoso nervo ciático, né, que muitas pessoas se queixam dele, dores de cabeça também bastante comum, dores nas costas em geral, às vezes algum tipo de formigamento, dormência nos membros, nos braços e assim por diante. Com base nessas queixas do paciente, nesses sintomas, a gente faz uma análise clínica, né? Na primeira consulta, a gente demora um pouquinho mais para entender o que está acontecendo, a gente pega o histórico do paciente, faz a anamnese do paciente e com base nesse histórico, nesses exames, nesses testes que a gente faz, a gente consegue chegar a um diagnóstico e aí também, logicamente, a gente vai apalpar a coluna, vai fazer todos os testes da coluna para entender, saber o que está acontecendo e onde está acontecendo o problema também. Agora, você falou no estudo da coluna e citou agora a enxaqueca e o ciático, por exemplo, o nervo ciático. Esses dois problemas, eles também podem nascer de um problema na coluna? Partem disso? Sim. O problema do nervo ciático, o principal causa dele vem da coluna, geralmente, né? Embora a gente saiba que há alguns problemas periféricos também, como contraturas na região do glúteo, outras regiões assim, pode acontecer outros problemas, mas normalmente o problema é proveniente da coluna. Trata-se não apenas o nervo, mas também a própria coluna. Exatamente, porque como o nervo ciático sai da coluna, na realidade, então muitas vezes, na maioria das vezes, o problema já vem dali. Ele pode ser um problema muito simples, como só um desalinhamento, que é o que a gente vai trabalhar ali, né? Pode já envolver um problema um pouco mais avançado, como uma hernia de disco, por exemplo, no qual caso a quiropraxia também ajuda e ajuda muito, né? A gente também mexe nesse tipo de situação, trabalha com o paciente, a gente tem um resultado muito bom no sentido de administrar os sintomas, de não ter os sintomas, né? O paciente conseguir conviver normalmente com essa hernia de disco, sem precisar muitas vezes partir para um procedimento mais invasivo como uma cirurgia, né? Mas, e também, por exemplo, enxaqueca, dores de cabeça, geralmente são relacionados com a coluna cervical, pescoço, onde dali qualquer problema na estrutura óssea também pode gerar as dores de cabeça, a famosa enxaqueca, etc, né? Preciso de uma consulta. Agora, Andréia, tem idade, né? Porque a gente fala de coluna, claro que com o avançar da idade os problemas de coluna aumentam. Mas existe idade para procurar um quiropraxista? Existe alguma recomendação para isso? Não, na realidade a quiropraxia ela ajuda com qualquer idade, literalmente qualquer idade. Em países onde a quiropraxia é um pouco mais conhecida, já existe uma cultura de levar já os bebês já para um quiropraxista, né? E não existe contraindicação para isso? Não, é lógico que a gente vai usar uma técnica adequada para o paciente, né? A gente, tanto se for um bebê recém-nascido de poucos meses, quanto se for uma pessoa de muita idade, a gente vai adaptar a nossa técnica para aquela situação. Mas o fato é que muitas vezes, inclusive durante o trabalho de parto, às vezes o procedimento do parto às vezes é um pouquinho sofrido, né, para o próprio bebê. E às vezes já de início a criança já nasce e já desenvolve algum tipo de situação de desalinhamento aqui em cima, principalmente quando há necessidade de puxar, fazer força no trabalho de parto, né, com o paciente, com o bebê no caso. Mas aí nas situações de bebê geralmente é mais fácil, é mais tranquilo, eles respondem muito mais rápido, também é até interessante, né? Mas a questão é que todas as idades são nossos pacientes, são candidatos a serem pacientes de quiropraxia, né? Eu tenho vários pacientes de idade bem avançada
onde, lógico, a gente considera a possibilidade de ter osteoporose, de ter outras doenças já um pouco mais avançadas, no sentido de desgaste, degeneração da estrutura óssea, que é normal, né? Ao longo da vida da gente, a gente desenvolve um pouco disso. Então, a gente vai usar uma técnica adequada para o paciente. No caso de o paciente precisar de uma intervenção cirúrgica ou outro tipo de tratamento, o próprio quiropraxista pode fazer esse encaminhamento? Isso. Se a gente julgar necessário, a gente vai justamente encaminhar o paciente para um outro profissional, né? Isso pode muitas vezes ser um ortopedista, às vezes a gente encaminha direto para um neurologista. Existem situações que, infelizmente, a quiropraxia não pode ajudar em casos muito avançados ou de algum comprometimento da estrutura nervosa, por exemplo, da medula ou algo assim. A gente tem que conseguir perceber isso no diagnóstico, né? E nós temos que ser prudentes e encaminhar para um outro profissional, né? A gente não pode também assumir essa responsabilidade quando colocar em risco o paciente. Frequentemente os pacientes já têm exames, né? E em alguns casos a gente precisa ver exames. Se a gente julgar necessário, a gente pede para que o paciente traga algum exame, faça algum exame para a gente poder ter uma ideia melhor de como está a situação ali por dentro na coluna, né? Qual é a maior queixa que vocês recebem hoje? São realmente direcionadas a dores na coluna? Eu acho que se fosse colocar mais específico, assim, vamos colocar 2 ou 3 queixas principais, eu acho que seria do nervo ciático, né? Que pelo menos a maioria já chega falando que está com problema nervo ciático, né? Dores de cabeça e bastante frequente dores no meio das costas também, é bastante comum em decorrência da questão postural, tensional, né? Eu acho que a questão tensional hoje tem sido o fator talvez principal dos nossos problemas, né? A gente tem constatado isso. Na época de faculdade a gente falava muito sobre a questão biomecânica, de postura, mas hoje a gente entende que a questão tensional, todo mundo parece sempre tenso, né? E hoje com o uso de celular também, tudo a gente fica uma postura também alterada, então essa região de trás das costas acaba sentindo bastante, né? Eu acho que seria talvez as 3 principais queixas que a gente escuta lá. Bom, a gente vai dar uma pausa, então, vamos para um rápido intervalo, depois a gente fala sobre prevenção, né, que também é uma das áreas aí, um dos focos também da quiropraxia, exatamente, né, A gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos já já. Estamos de volta falando hoje no programa sobre quiropraxia. Antes do intervalo, nós falamos sobre a questão da prevenção também, né, André? Além de tratar as patologias, é possível preveni-las também? Com certeza. Meu sonho como profissional seria que a maioria viesse, inclusive, para a prevenção, né? Que seria muito mais fácil, tanto para mim como profissional, como para o paciente também, né? A questão que a gente comentou antes, eu vou usar a minha coluna aqui de exemplo, para poder mostrar um pouquinho mais especificamente. A gente comentou antes, o que a gente trabalha muito na quiropraxia com restaurar essa mobilidade da coluna, né? Então, ao longo do tempo, por questão de postura, por questão tensional, às vezes algum mau jeito também que a gente faz ao longo dos nossos dias, né? Frequentemente a vértebra, ela fica desalinhada, ela fica fora da posição normal dela, né? E se isso persistir dessa forma, não for tratado, e de preferência justamente a quiropraxia é isso que ela vai fazer, a tendência é que esse desalinhamento a longo prazo, ele vai causar algum tipo de degeneração mais prematura, mais acelerada, né? E é aí que entra a quiropraxia no sentido de prevenção. Então, se o paciente tem a cultura de prevenir esses problemas, e agora vou abrir um parênteses aqui, a gente trabalha da seguinte forma: a pessoa que está bem, sem sintomas, que tem uma qualidade de vida, um estilo de vida relativamente saudável, a gente faz uma manutenção a cada 4, 5, 6 meses, depende de cada caso, né? Meus pacientes, a melhor das hipóteses, eles vão a cada 6 meses, umas 2 vezes por ano. Tem algumas pessoas que às vezes não conseguem se manter tão bem assim tanto tempo e acabam indo de repente a cada 4 meses, 5 meses, alguns um espaço um pouco menor. Mas o fato é que a gente fazendo esse trabalho de restaurar a mobilidade, de fazer esse trabalho preventivo, a pessoa não vai entrar numa situação de crise, uma situação de dor, né?
e ela vai prevenir também o processo de desgaste da coluna, que é extremamente importante, né? Que são os famosos bicos de papagaio, que vai acontecendo, né? Que as pessoas falam popularmente ali, que nada mais é do que um sinal de desgaste, de artrose na coluna. Essa questão dos problemas da coluna podem ser genéticos também? Deve haver uma preocupação para quem tem alguém histórico na família? A genética não é o fator predominante nos problemas de coluna, né? Nós temos a possibilidade de algumas curvas da coluna, algumas coisas, alguma questão anatômica da coluna poder ser um pouquinho mais genético, assim, mas eu não diria que os problemas, as patologias de coluna são genéticas, né? Eu acho que muito mais os fatores na prática do nosso dia a dia são os piores, são os que mais influenciam. E eu vou tomar a liberdade aqui de usar esse celular que está aqui para mostrar um dos maiores fatores, os mais comuns, né, que tem causado problemas. Quando eu estava na faculdade, o smartphone ainda não era tão usado, né? Estava recém sendo desenvolvido. E nós falávamos muito do uso de computador, de ficar muito no computador nessa posição. Bom, hoje a gente sabe que, na verdade, o computador, se você colocar a cadeira na posição certa e a mesa, o computador na posição certa, você consegue ainda manter uma posição um pouco melhor. Lógico que exige um pouquinho de disciplina da gente também de sentar da forma correta, né? Mas hoje nós temos um outro fator, que é o celular, né? E o celular, a gente tem usado ele de forma muito errada e nós estamos muito preocupados com essa nova geração, com as crianças, com os adolescentes, né? Que têm usado o celular, o tablet de forma muito errada e eu não consigo nem pensar, imaginar como vai ser a coluna dessas pessoas daqui a alguns anos, né? Eu imagino que nós vamos ter muito problema. Mas, de qualquer forma, nós temos que entender que a nossa cabeça, ela tem o peso, né, dela, do cérebro lá dentro, e é em torno de 4 a 5 quilos cada um, né? Então, a partir do momento que quando a gente consegue deixar ela no eixo normal dela, em cima realmente do pescoço, onde toda a coluna absorve o peso da cabeça, tranquilo. Para isso a gente foi feito dessa forma. Agora, com o uso do celular, a gente tem jogado a cabeça cada vez mais para frente, e isso sim tem se tornado um problema. Porque a partir do momento que jogamos a cabeça para frente, o peso da cabeça, ela duplica, triplica. Então, a partir do momento que a gente jogou para frente, nós estamos lidando com um peso de aproximadamente 12, 15 quilos, talvez, né? E esse peso da cabeça fica sendo segurado só aqui embaixo no pescoço. E aí entra o problema, né? Porque ao longo dos anos, você fazendo isso direto... E acaba sendo inconsciente, né? Exatamente. Exatamente. Não percebe que está inclinando o corpo. A gente estava falando aqui ela falando sobre postura, eu inconscientemente fui puxando o corpo para trás. É uma tendência da gente, né? A gente relaxa um pouquinho. E então a gente tem orientado um pouco no consultório, assim, as pessoas, principalmente até para os pacientes que têm filhos, também para cuidar um pouco disso. Não precisa trazer o celular até em cima, na frente do rosto, mas manter a cabeça um pouco mais encaixada na posição certa e fazer esse tipo de movimento em torno do próprio eixo do pescoço. Não inclinar a coluna. E não jogar a cabeça para frente, no caso, né? Fazer mais esse tipo de movimento. Assim você vai estar poupando bastante o seu pescoço, deixando ele numa posição um pouco melhor. O que esse movimento, por exemplo, pode causar a longo prazo? Que problema na coluna, né? Onde que ele afeta? Ele vai afetar principalmente essa região do pescoço, né? Principalmente mais embaixo aqui, que é essa região onde se junta aqui o pescoço com o restante da coluna, que é muito comum a gente ter dores ali, né? Muitas pessoas sentem aquela questão tensional ali. Então, a longo prazo, a gente forçando muito para frente, esse peso da cabeça força muito aqui embaixo e aí a longo prazo ele vai criando um processo de degeneração, de desgaste muito mais avançado, muito mais prematuro do que se a gente estivesse cuidando da posição correta, né? Agora, falando sobre a quiropraxia, André, trata de uma parte do corpo muito delicada, né, que é a coluna. E realmente movimentos errados aí podem ser prejudiciais também. Há essa preocupação com procurar um profissional que realmente esteja preparado para fazer esse tipo de tratamento? Isso é muito importante, a gente tem educado muito o público a respeito disso. Infelizmente, nós tivemos muitas pessoas que fizeram alguns cursos mais sucintos, digamos assim, de quiropraxia, ou às vezes nem fizeram cursos e praticam algumas técnicas que aparentemente se assemelham com a quiropraxia e colocam muitas vezes em risco a coluna, a saúde dos nossos pacientes, da população, né? É muito comum os pacientes virem, às vezes, até com certo receio para o consultório, porque já passaram por alguém que diz que fez quiropraxia ou algo assim, né? E faz de forma errada muitas vezes e acaba assustando os pacientes, né? Se fala muito sobre estalar a coluna.
Na quiropraxia a gente tem várias técnicas, na realidade, nem todas as técnicas há algum tipo de estalo. O estalo, na verdade, não quer dizer tudo para a gente, só porque estalou que a vértebra foi para o lugar. Então, tem várias questões que a quiropraxia é muito mais profunda do que simplesmente estalar a coluna, né? Daí a necessidade de se fazer uma faculdade, onde se estuda bem profundamente a anatomia, as patologias, exames também, como interpretar exames, existe todo um estudo para isso, né? E por isso a gente educa muitos pacientes, fala para eles sobre isso, para que haja uma consciência e que sempre for procurar um profissional nessa área, que se verifique também se é formado. Nós temos uma associação brasileira de quiropraxia, onde as pessoas, a maioria dos quiropraxistas são associados a eles também, onde existe uma estrutura no país, né, em torno dessa Associação Brasileira de Quiropraxia, e nós sempre pedimos que o paciente verifique realmente se o profissional onde eles estão indo são realmente formados nessa área. Uhum. Agora, o paciente pode influenciar também no tratamento? Ele precisa estar confiante para que tenha um resultado melhor? O que isso tem relação? A confiança sempre facilita o trabalho, né? Quando o paciente confia no profissional, ajuda a gente a ser até mais objetivo e poder, às vezes, fazer até tudo que a gente precisa numa primeira vez, por exemplo. Existem casos, a gente comentou um pouco antes, pessoas que às vezes a mão meio tensa, estão com um pouco de medo, com receio, às vezes até por causa da própria dor. E nesses casos a gente tem que respeitar também o corpo do paciente, entender que ele está muito tenso. Às vezes a gente faz uma parte num dia, faz uma outra parte no outro dia, para o paciente entendendo o que a gente está fazendo, para que ele possa confiar na gente também, né? E também eu acho que é importante a gente ressaltar que junto com a quiropraxia, a gente também faz uma série de orientações para o paciente. Não tem muita graça você ir no consultório e ficar bem e depois voltar às dores, né? Uhum. Então, nesse sentido, a gente sempre pensa no futuro, a longo prazo. A gente utiliza a nossa técnica, o nosso objetivo inicial sempre é tirar o sintoma do paciente, aqueles que vão com sintomas, né? Mas também a gente orienta, a gente faz algumas orientações no sentido de postura, dependendo do estilo de vida da pessoa, no trabalho da pessoa, de repente orientar de que forma fazer o trabalho de forma correta, né? Principalmente aqueles que levantam algum tipo de peso, ou no caso de uso de computador, etc., qual é a postura correta. E também uma outra coisa que é muito interessante é a questão da atividade física, né? Às vezes a gente tem uma vida um pouco corrida e é difícil a atividade física, colocar atividade física na nossa rotina, mas sinceramente falando, é muito difícil a gente ter uma saúde perfeita, muito boa, sem ter alguma atividade física junto, né? Então, é difícil você ter uma postura correta se a sua musculatura não estiver boa, né? Ela precisa ter um tônus muscular, ela precisa ter um pouquinho de força. Então, é importante também, nesse sentido, a gente também orienta o paciente, né, para que ele faça uma atividade física, lógico, apropriada para a sua situação. O quiropraxista acaba dando uma consultoria de qualidade de vida. Não deixa de ser. Acaba sendo isso ali mesmo, a gente conversa bastante. Porque a saúde da gente é muito complexa, né? Então não existe só um profissional, só uma técnica que vai deixar a paciente bem, né? A gente ajuda, a gente deixa a pessoa com uma qualidade de vida boa, mas a gente também tem que orientar, porque existem vários aspectos que fazem parte da saúde da pessoa. Tratamento pode ser em uma sessão só, quanto mais longo? Isso depende de cada caso. Essa é uma pergunta bastante comum. No meu consultório, cada um faz um pouquinho, cada profissional de quiropraxia tem seu sistema, né? Mas a maioria é na mesma média, assim. No meu consultório eu faço uma primeira consulta, que ela é um pouquinho mais demorada, por a gente fazer toda a questão do histórico do paciente, assim por diante. E nessa primeira consulta a gente já utiliza a técnica, né? Se houver necessidade de encaminhamento, onde que eu vejo que a quiropraxia não vai ser o caso para aquela pessoa, lógico, eu já vou encaminhar na primeira consulta. Mas ali a gente já vai utilizar a técnica e depois a gente vai fazer um retorno bem breve com o paciente, geralmente em questão de 10, 15 dias no máximo, né? Para fazer um acompanhamento. E nesse retorno a gente já utiliza a técnica de novo. Baseado nessas duas vindas, a gente vai saber como que o paciente respondeu, como que ele está. Se ele já estiver bem, já estiver sem sintomas, a gente já avalia a possibilidade de já, de repente, deixar um espaço maior para ele vir numa próxima vez. Alguns casos, principalmente aqueles mais crônicos ou de dores mais intensas, frequentemente precisam de mais 1, 2, 3 sessões, depende de cada caso, né? Mas a ideia é que a gente ajuste de acordo com a necessidade de cada paciente. Bacana. Bom, gente, nosso bate-papo vai chegando ao fim. Obrigada, Andréia, por essa conversa, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essa profissão, né, essa especialidade que
muita gente ainda não conhece, né, ou que entende, como você falou, o Stalar, entende de uma forma que nem é tudo aquilo que vocês realmente fazem. Obrigada por essa conversa e que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui. Obrigada, eu que agradeço. Pessoal, a gente vai ficando por aqui com o Primavera Saúde, o primeiro aí do retorno, né? Mas toda semana a gente se encontra aqui na TV Primavera para contar um pouquinho mais sobre saúde, bem-estar, né, qualidade de vida aqui na TV Primavera. Um abraço, a gente volta semana que vem.